Valeu, galera! Estamos de volta, então, para o segundo tempo da nossa aula. Tá legal? Vamos trabalhar com a equação de Bernoulli agora. Vamos lá? A equação de Bernoulli, cara, presta atenção aqui em mim. A equação de Bernoulli, ela trabalha com a relação da velocidade do fluido e a pressão que ele exerce. Eu quero que você entenda, primeiramente, que o fluido, ele exerce pressão nas paredes do recipiente. A pressão de um fluido, ela é representada pelo número de choques, de batidas, de colisões, tudo bem? Que as moléculas do fluido fazem na parede do recipiente. Então, na medida que um fluido, líquido ou gás, passa por um cano, passa por um recipiente, tá legal? As moléculas exercem pressão nas paredes desse recipiente. Então, ela pode exercer grande pressão ou pouca pressão. Isso vai depender da velocidade com que esse fluido se movimenta. Ele pode se movimentar em alta velocidade ou em baixa velocidade. Em cada um dos casos, uma pressão diferente. Vem para o slide. Aqui, ó, essa expressão ela mostra a equação de Bernoulli. P1 é a pressão do fluido nesse ponto, mais μ V1 quadrado sobre 2. Lembrando que o μ é a densidade do fluido. Densidade do fluido. V é a velocidade com que ele vai ter naquele ponto. Sobre 2, mais μgh1, densidade, gravidade e altura em que ele está, é igual a P2, pressão aqui embaixo, mais μ, densidade do líquido, que é a mesma, né? μ V quadrado sobre 2, dividido por 2, mais μgh2, que é a nova altura, a altura aqui embaixo. Eu sei, meu amigo, vem para mim, eu sei. Você deve estar olhando para essa equação e deve estar pensando, meu Deus, estava tudo tão fácil e agora complicou tudo, meu Deus. Mas não tema, com o Fabinho não há problema. Não há problema. Essa equação gigantesca, essa equação grandíssima, tem só um significado. E o significado é simples, e eu vou te falar. Eu vou tirar esse mistério. Eu vou tirar de você esse peso que você deve estar passando agora, olhando para uma equação monstruosa como essa. Mas não esquenta. Vem para o slide. P1 mais μ V quadrado sobre 2 mais μgh é constante. É uma constante. Por que é constante? Repara que este lado é igual a este. É uma constante. Um lado é igual ao outro. Muda a altura e tal, mas a equação basicamente é a mesma. O que acontece é o seguinte. Essa equação ela tem um significado. Olha. O significado dela principal é que aonde o fluido passar com maior velocidade, lá a pressão será menor. Esta equação grandona, que é a mesma aqui, só que aqui é para quando você tem a mesma altura. Aplicando Bernoulli, no caso em que a altura 1 é igual à altura 2, eu tenho a mesma altura. Se eu tenho a mesma altura, você... não vai ter diferença de altura quando você passar para o outro lado. Densidade do líquido é a mesma. Gravidade é a mesma. Altura é a mesma, corta de um lado e do outro. Pronto. Aí você tem P1 mais μ V quadrado sobre 2 igual a P2 mais μ V quadrado sobre 2. Ou seja, aonde eu tenho a maior velocidade, lá o fluido vai exercer menor pressão. Olha para mim. Olha só. Vou te ensinar agora. Eu te disse que a pressão ela representa o número de batidas, ok? Que o fluido faz nas paredes do recipiente. Está acompanhando? Está acompanhando a ideia? Se o fluido passa com alta velocidade, ele bate rápido, não dá tempo dele bater muito nas paredes do recipiente, porque ele passa rápido. Então a pressão que ele vai exercer é menor, ele não vai conseguir bater tanto nas paredes. Ao passo que se ele passa lentamente, ele consegue socar mais a parede do recipiente. A ideia é essa, você entendeu? Quando ele passa muito rápido, não dá tempo dele pressionar muito, então a pressão é menor. Se ele passar mais lentamente, ele pressiona mais. Você está entendendo a diferença? Está sacando? Quanto maior a velocidade do fluido, menor a pressão. Grava assim, maior velocidade, menor pressão. Ah, prof, eu estou quase entendendo, mas eu queria uma aplicação prática. Não tem problema não. Vou te dar algumas aplicações práticas. Vem para o slide.
Aqui você tem um destelhamento. Eu espero que nunca tenha acontecido com você, mas talvez você deva ter visto na televisão, em jornais, o caso de destelhamentos de casas. O que acontece? Preste atenção. Quando você tem uma forte ventania, normalmente as pessoas de dentro da casa, as pessoas que moram na casa, né? Então vou colocar aqui um morador numa casa, olha lá. Pronto. Uma família dentro da casa, olha lá. Mãe, pai, os filhinhos, não é isso? O que acontece? Eles fecham tudo dentro da casa. Isso quer dizer que o ar que circula dentro da casa tem velocidade aproximadamente igual a zero. Não vai circular muito ar dentro da casa. Em compensação, do lado de fora, devido à ventania, o ar flui com maior velocidade. O ar flui com uma velocidade diferente de zero. Ele flui com maior velocidade. Talvez você já esteja pensando nessa relaçãozinha. Se dentro da casa o ar flui, ou melhor, ele quase não flui, né? Tem velocidade praticamente zero. Se a velocidade é baixa, então a pressão é grande. A pressão dentro da casa, vem para mim, a pressão dentro da casa é maior. Se a pressão é maior, o ar que está ali dentro vai pressionar o telhado com maior intensidade. Você entendeu? Do lado de fora, o ar passa rápido. Se ele passa rápido, a pressão é menor. Ah, vem para o slide. O ar passa por cima e ele vai ter, então, vai exercer pressão. Vai exercer pressão. Eu vou chamar a pressão P. Tudo bem? P1. Tudo bem? O ar embaixo, como a velocidade é menor, ele vai exercer uma outra pressão, que eu vou chamar de P2, que é maior. Claro que é maior, porque aonde eu tiver a menor velocidade do fluido, de escoamento de fluido, lá eu vou ter a maior pressão sendo exercida. Então, vem para mim, a pressão de dentro da casa fica maior do que a pressão de fora. Então, é mais fácil para levantar a telha. Quando a pressão interna levanta a telha, o vento que está passando leva a telha embora. A gente chama isso de destelhamento. Então, o destelhamento ocorre porque a pressão dentro da casa ela é maior do que a pressão pelo lado de fora. E por que a pressão é maior de dentro de casa? Porque a velocidade do fluido é menor. Velocidade do ar é menor dentro da casa, onde a velocidade é menor, a pressão é maior. Está acompanhando direitinho? Um outro exemplo que você pode aplicar ainda dentro da sua casa é quem mora principalmente em prédios, quem mora em apartamentos principalmente. Você já deve ter percebido que quando tem muito vento, um vento muito intenso, a janela faz barulho. Fica fazendo aquele apitinho, né? Aquele assovio. Já percebeu isso? Isso acontece justamente por uma diferença de pressão. Só um detalhe. É perigoso da janela estourar, da janela arrebentar. É porque o vento passa com grande intensidade pelo lado de fora da janela. Na parte de dentro da tua casa, a velocidade do fluido é menor. Se a velocidade é menor, a pressão é maior. Então o ar vai pressionar violentamente a janela, podendo até estourar a janela. Isso acontece por uma aplicação do teorema de Bernoulli, onde a velocidade é maior do fluido, a pressão é menor. Você, mulher que está me assistindo, você, moça que está me assistindo, já deve ter acontecido de você ir para a parada do ônibus, esperar um ônibus de vestido. Quando o ônibus passa na sua frente, o vestido normalmente levanta. Por que o vestido levanta quando o ônibus passa? Muito simples. Quando o ônibus passa na sua frente, ele desloca o ar entre você e o ônibus. O ar é deslocado entre você e o ônibus. O ônibus passou na sua frente, o ar que está entre vocês dois é deslocado, ou seja, aumenta a velocidade. Você concorda que se aumenta a velocidade, diminui a pressão? Então, a pressão do ar que está atrás de você, o ar que não foi deslocado, a pressão do ar é maior. Se a pressão do ar é maior, empurra o vestido para cima. Repara que a parte do vestido que se desloca, que é levantado, é sempre a parte da frente.
Claro que se você tiver com uma bolsa na frente, vai subir a parte de trás, porque o ar vai ser deslocado dentro do vestido. Lógico e evidente. Tá legal? Vem para o slide. Aqui eu coloquei um outro exemplo dentro do corpo humano. As diferenças entre veias e artérias. Qual é a diferença entre veia e artéria? Você, estudante, sabe, já estudou, com certeza, sistema circulatório, já percebeu, já estudou que normalmente, as veias transportam CO2, já as artérias transportam o O2. Eu te digo normalmente, porque você aprendeu que a exceção são as veias pulmonares e do cordão umbilical. Assim como a exceção da artéria é a artéria pulmonar e do cordão umbilical. Tá bom? Mas normalmente a artéria transporta oxigênio, veia transporta gás carbônico. Não é à toa. E um outro detalhe interessante, tá? As veias, normalmente também, veia, tem menor área. A artéria tem maior área. Isso não é à toa, não. Não é à toa, não. Tudo tem um motivo de ser. Tudo tem um motivo de ser. Perceba. Lembra que aonde você tem maior área, lá o fluido vai se movimentar com menor velocidade? Você lembra ou não? Acabamos de ver que quanto menor a velocidade, maior vai ser a pressão. Agora tudo faz sentido. Vem para mim. Diferenças entre veias e artérias. Veias transportam normalmente o gás carbônico. E elas são mais finas. Por quê? Porque o gás carbônico ele precisa entrar na veia, concorda comigo? Como ela é mais fina, o sangue flui mais rápido. Se o sangue flui mais rápido, ele exerce menor pressão. Logo, a pressão no tecido é maior do que a pressão na veia, empurrando o gás carbônico para dentro da veia e ele segue seu caminho. Tudo bem? As artérias, em compensação, elas são ricas em quê? Oxigênio. O oxigênio tem que ir da artéria para o tecido, concorda? Olha só, a artéria é grossa. Mais grossa que a veia. A artéria é grossa, normalmente. Como ela é grossa, o sangue flui com menor velocidade. O sangue fluindo com menor velocidade, ele vai exercer na parede da artéria maior pressão. Como ele exerce maior pressão, o oxigênio vai da artéria para o tecido. Essa troca gasosa, você lembra o nome dela? Quando é no pulmão é chamada de hematose. E quando é no tecido? Efeito Bohr. É isso aí. Você é bom de biologia também, hein? Bacana, estou gostando de ver. Bacana. Então, olha só, um outro detalhe interessante. As veias, elas não pulsam. Bacana isso, né? Quem pulsa são artérias. Você pega na veia, a veia ela não pulsa. Quem pulsa é a artéria. Por quê? Acabei de explicar. A artéria pulsa porque tem maior pressão. E por que tem maior pressão? Porque ela é mais calibrosa. Mais calibrosa, maior área, menor velocidade, maior pressão. Olha que bacana. A física na biologia é muito legal, né, cara? Muito bacana. É isso aí. Vamos lá? Vamos continuar? Legal. Tá gostando aí da aula? Hein? Biofísica, sei que você gosta. Vamos lá? Vamos para mais uma aplicação? Olha essa questão aí. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Olha aqui as artérias. Isso, né? É como ele vai bombear. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra as paredes dos vasos sanguíneos. Empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos, como é o nome disso? Aprendemos ainda agora? Pressão. E a pressão depende de quê? Depende da velocidade com que o fluido vai passar. Grava isso. Essa tensão gerada na parede da artéria é denominada de pressão arterial. Tá aqui. A hipertensão arterial, ou pressão alta, é a elevação da pressão arterial para números acima dos valores considerados normais. Aquele famoso 12/8, né? 120/80 milímetros de mercúrio, ou 12/8. Você vai verificar a pressão
aprendemos no teorema de Stevin, lá na hidrostática. Lembra disso? Você tem que verificar a pressão sempre na altura do coração, para que ele tenha a mesma pressão do coração. Tudo bem? Essa elevação anormal pode causar lesões em diferentes órgãos do corpo humano, tais como o cérebro, coração, rins, olhos. Quando a pressão arterial é medida, 2 números são registrados, tais como 120 e 80. O maior número, chamado pressão arterial sistólica, é a pressão do sangue nos vasos quando o coração se contrai. Opa! Sistólica, contração. Ou bombeia, para impulsionar o sangue para o resto do corpo. O menor número é chamado pressão diastólica. É a pressão do sangue nos vasos quando o coração entra em fase de relaxamento, diástole. Lembra do coração? O movimento ele fica bombeando, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, contração, diástole, relaxamento. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Por isso 12/8. Por isso você tem que medir a pressão na altura do coração. Tá legal? Acompanha. Considere o texto para analisar a alternativa correta. E aí a gente já leu o texto, está falando sobre pressão, né? Está falando que a pressão normal é entre 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio. Pressão sistólica e diastólica, isso é o normal, tá? Eu quero analisar a pressão alta, não é isso? Então vamos lá, analisar a pressão alta. A resposta aqui mais correta, vamos ver aqui, ó. Letra A. Pode-se afirmar que, no processo de sístole e diástole, a pressão arterial e o volume do sangue no coração são diretamente proporcionais. Certo ou errado? Claro que é errado. Claro que é errado. Você não vai dizer que a pressão é diretamente proporcional ao volume, né? Claro, até porque você tem contração e relaxamento. Você vai ter volumes diferentes, claro. O sangue exerce uma força sobre as artérias e as artérias sobre o sangue. Portanto, essas forças se anulam. Não, para com isso. Atuam em corpos diferentes. O sangue exerce uma força na artéria, a artéria exerce uma força no sangue. Corpos diferentes, cara. Forças em corpos diferentes não se anulam. Não, para com isso. Para. Então, a primeira e a letra A e a letra B estão fora. A diferença de pressão entre 2 pontos distantes de 10 centímetros da aorta vale 2,5 PA. PA, só para lembrar que nós aprendemos lá em hidrostática, PA significa Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Tudo bem? O que significa dizer que é exercida uma força de 2,5 newtons, certo, em 1 centímetro quadrado. Errado. Não é 1 centímetro quadrado, é 1 metro quadrado. É newton por metro quadrado. O Pascal é 1 newton por metro quadrado e não por centímetro quadrado. Quando o calibre da artéria fica reduzido, aumenta a resistência à passagem do sangue. E, consequentemente, eleva a pressão diastólica. Certo, acabou. Letra D. Ah, moleque. Porque se aumenta a resistência, diminui a velocidade. Se diminui a velocidade, aumenta a pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Você entendeu? Você entendeu? Aumentou a resistência à passagem, diminuiu a velocidade. Se diminuiu a velocidade, aumentou a pressão. Pronto, acabou o papo. Certinho. Letra D de docinho. Bacana? Vamos para a próxima? Olha lá. Uma outra aplicação clássica. Asa dos aviões. É o que mantém a sustentação do avião no ar. Clássica essa. A asa do avião, acompanha no teu slide, ela tem uma base reta, já a parte de cima ondulada. Não é à toa, não. Em forma de gota em cima, não é à toa, não. É para justamente o líquido passar em cima com maior velocidade. Olha, ele passa em cima com maior velocidade, o que gera menor pressão. Embaixo, o ar flui com maior velocidade embaixo da asa do avião,
menor velocidade implica maior pressão. Então, vamos lá, vamos lembrar. Aonde o fluido se movimenta com maior velocidade, lá ele vai ter menor pressão. Isso é explicado pelo teorema de Bernoulli. Então, o ar ele flui mais rápido na parte de cima da asa do avião e mais lentamente embaixo. Então, a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, o que mantém o avião no ar. Olha que bacana, cara. A aerodinâmica é fantástico. O mesmo se aplica aos carros de Fórmula 1, só que no sentido inverso. Senão o carro de Fórmula 1 voaria, né? Por isso ele usa um negócio chamado de aerofólio. O aerofólio é o contrário. Faz com que o ar ele vai fluir mais rapidamente por baixo do carro e mais lentamente por cima. Aí a pressão de cima para baixo é maior, o que mantém o carro pressionado no solo, mantém o carro, não deixa o carro voar. Eles atingem velocidades muito elevadas. O aerofólio, então, é colocado no sentido contrário à asa do avião. Tá bacana? Hein? Hidrodinâmica é fácil, né? Isso, e aqui no Física do Zero, muito mais fácil. Vamos continuar? Acompanhe. Olha essa questão que bacana. Um tubo horizontal, um tubo horizontal, isso quer dizer que a altura vai ser a mesma o tempo inteiro. Escoa num fluido que obedece à equação da continuidade, ou seja, área vezes velocidade é constante. Vamos lembrar rapidinho? Área vezes velocidade, o que é isso? Vazão. Então ele está te dizendo que a vazão é constante. E a equação de Bernoulli? P mais meio de mi v quadrado. Isso aqui é v quadrado, tá? Esse 2 tem que ficar aqui em cima. Mi v quadrado. Tá legal? Meio de mi v quadrado é constante. Então vai ficar P mais mi vezes v elevado ao quadrado, dividido por 2. Isso é uma constante. O que isso aqui significa, então, cara? O que significa isso? Essa brincadeira aqui todinha significa o quê? Significa que aonde eu tiver a maior área, lá o fluido vai fluir com menor velocidade e vai exercer maior pressão na parede do recipiente. É isso que você tem que fixar na sua cabeça. Vamos lá? Onde A é a área da secção reta do tubo, V, a velocidade de escoamento do fluido, P, a pressão hidrostática, Mi, a massa específica. Lembrando, na aula de hidrostática eu te comentei que para corpos maciços e homogêneos, densidade era igual à massa específica. Não é a mesma coisa, mas tem o mesmo valor. Podemos chamar de densidade do fluido. Em uma região de estrangulamento, estrangulamento significa o quê? Menor área. Se a área é menor, então a velocidade é maior. Se a velocidade é maior, a pressão é menor. Tudo bem? Então, em uma região de estrangulamento, onde a área da secção reta do tubo se reduz à metade, a velocidade do fluido aumenta. Aumenta a velocidade. E a pressão, diminui. Olha que bacana, Profine, é muito fácil isso. Puxa vida. Selecione a alternativa que completa corretamente. A velocidade aumenta, a pressão diminui. Letra B de beijinho. Letra B de beijinho. Você marca e você passa no vestibular fácil, porque aqui no Física do Zero é feito para você passar, é feito para você aprender. Estamos aqui para te ajudar o tempo inteiro. Tá bacana? Vamos para mais um exemplo? Vamos? Olha só. Olha lá, olha essa do Ito. O cara vê a questão, fica logo com medo. Mas você, aluno do Física do Zero, não. Você não. Os outros sim, você não fica com medo não. Você vai para cima, olha só. Durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do seu apartamento e ouve o zumbido do vento lá fora. Subitamente o vidro de uma janela se quebra. Aí ela fica logo com medo.
fantasma, fantasma. Não, não é, calma, não é não. Subitamente o vidro de uma janela se quebra. Considerando que o vento tenha soprado tangencialmente, ou seja, passou de lado, né? Passou de lado. A janela, o acidente pode ser mais bem explicado pelo quê? Se ela fechou a janela, meu filho, presta atenção, minha filha, meu filho, todo mundo aí, presta atenção. Se ela fechou a janela, é porque a velocidade no interior do vento, né? No interior da casa ficou aproximadamente igual a zero. Então, se a velocidade diminuiu dentro do vento, dentro da casa diminuiu, a pressão aumentou. Então a pressão de dentro ficou maior do que a de fora, empurrando o vidro para fora e pum, ele quebrou. Isso é explicado por quem? É explicado se você está gritando, se você está doido, feliz da vida, porque sabe que a resposta é letra B, equação de Bernoulli, você está certo. É isso mesmo. Equação de Bernoulli que diz o quê? Que diz que quanto maior for a velocidade do fluido, menor é a pressão que ele vai exercer na parede do recipiente. E é isso mesmo. Se você marcou isso, você acertou. E você está no Física do Zero. E foi um prazer estar novamente com vocês, tá? Essa foi a aula de hidrodinâmica do nosso Física do Zero. Aguarde. Teremos muito mais aulas para vocês aprenderem física e aprenderem física de uma maneira fácil, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula. Valeu, tchau!